foi excelente. Né? Gostei muito, mostrou muito sentimento aí na interpretação da música. Muito obrigada, Lucas. Só um pouquinho, eu vou trocar o microfone, porque eu vou fazer libras em português, gente, e aí eu preciso das mãos. Bom, então nós vamos aproveitar aqui o Lucas, ele vai interpretar o que eu estou falando. Vamos usar esse aqui, senão vai explodir. Tá só colocando ali. Bem, agora a gente, como a Leila disse, tá? Leila, nós vamos dar continuidade para essa segunda palestra e a nossa palestrante vai ser a professora surda, Leila Freitas, aqui do Instituto Federal de Campinas, e ela vai falar sobre um tema muito importante, cultura e identidade surda. Então nós vamos entender um pouquinho, né, dessa comunidade, dessa cultura. Ela é formada na pedagogia, tá? Em figurinos, em São Paulo, formada na especialização em Libras pela Educação dos Surdos na Atualize, Unibem Paraná, e tem proficiência como instrutora surda de Libras pela FENES, tá? Federação Nacional de São Paulo, e é voluntária na Associação dos Surdos de Campinas, ASUCAMP, e tem experiência na área de Libras, tá? Só uma questão, você viu que a gente passou para ele alguns sinais de algumas faculdades. Esses sinais, gente, geralmente é criado pelo surdo que estuda naquela instituição. E por isso ele precisa ser divulgado. Às vezes a gente não vai conhecer de toda a instituição, assim como cidade. Diferente que na língua portuguesa a gente tem um mapa que tem o nome de todas as cidades e de todos os estados, nós não temos isso catalogado em Libras. Então, às vezes a cidade não tem, os estados temos, mas as cidades não. Então a gente precisa conhecer o surdo da cidade e perguntar o sinal daquela cidade. Até é uma tarefa legal para vocês que não são de Campinas, que vêm estudar aqui, tentem encontrar um surdo da cidade e perguntar o sinal da cidade que vocês moram, tá bom? Então vamos dar agora aqui a palavra para Leila, que ela vai falar um pouquinho com a gente. Quero agradecer aí, né, essas palestras, esses temas são muito importantes. Nós vimos aí a questão do Lucas ter explicado a respeito da empatia e eu vou complementar agora durante a palestra. Bem, cultura e identidade surda. Esse tema, talvez a gente pergunta, o surdo e o ouvinte são iguais? Não, eles têm algumas diferenças. Por exemplo, meu nome é Leila, este é meu sinal. Esse é meu sinal na comunidade surda. Sou surda, tenho surdez profunda, geneticamente. Bom, a minha família toda é surda? Não. Meus tios eram casados, eram primos, e com isso eles eram surdos e a surdez veio na minha família. Porque os primos, quando se casam, pode dar alguns problemas genéticos, então é muito importante que a gente evite esse tipo de casamento. Então, na minha família, eu sou surda, né, por causa da genética. E tenho a primeira língua como Libras e a segunda língua como português. E eu me esforcei muito para aprender.
acontece eu receber mensagem, algumas coisas, então eu me esforço muito em conhecer as palavras na língua portuguesa para me comunicar. Cultura e identidade surda. Conceito. Identidade surda. Cultura surda. Reconhecimento da cultura. Referências. Bom, conceito. O que é o conceito? O Lucas explicou que às vezes existem várias diferenças entre as pessoas, né, das deficiências. O cadeirante, o cego, cada um. O ouvinte também tem um cadeirante surdo, cadeirante ouvinte, cadeirante cego, autista surdo. Todas as outras deficiências podem acontecer com uma pessoa que é surda. Será? Mas como é que eu posso, então, entender? Como que eu preciso? Eu preciso conhecer. Eu preciso saber se ele é autista, se ele é cego, se ele tem baixa visão. Então, são diferentes transtornos que existem. E as pessoas surdas, como que elas veem o mundo? Então, elas aprendem o mundo através das experiências visuais. Por exemplo, eu sou surda, mas eu posso ver. Eu vejo o passarinho, vocês escutam o som do passarinho, que legal. E o surdo? Ele não consegue escutar o som, mas ele consegue ver. Alguns usam aparelhos, e esses aparelhos ajudam, né, a identificar alguns sons. Igual, por exemplo, o Lucas, ele falou sobre a música ali, eu fiquei ali vendo, e eu fiquei emocionada. Não chorei, mas fiquei emocionada. Porque eu consegui entender ali o sentido, o sofrimento. Não existe essa limitação, a gente vê, então, essas barreiras serem rompidas. Alguns surdos, às vezes, permitem que essas limitações se impeçam, mas eu não. Eu sempre fui muito diferente na minha vida. Eu sempre fui ética, gosto de teatro, sou brincalhona. Por exemplo, eu posso ser visual e perceber pelo visual. A identidade surda. Então, a identidade surda, ela diz respeito aos sujeitos surdos que se inserem plenamente na comunidade surda e se reconhecem como pertencente à mesma. Usam apenas língua de sinais, apresentam características culturais e formas de estar no mundo baseadas na visualidade. Defendem e militam pelo direito de ser diferente e de vivenciar a cultura surda. Essas pessoas partilham sua concepção e suas experiências com outros surdos e participam de espaços de encontro entre pessoas surdas, como grupos e associações, em festas, eventos, encontro com amigos. Então, são diversos os grupos. Existe também o grau de surdez. Então, dentro da postura surda, existem essas diferenças, tá? Do grau da surdez. Por exemplo, a surdez leve. Por exemplo, eu escuto alguns sons. Vocês escutam normal, escutam longe, perto, mas alguns surdos usam um aparelho e conseguem ouvir alguns sons. Quando está longe não, mas quando se aproximam conseguem ouvir. Então, eles conseguem ter essa sensação. Então, é a surdez leve. Existe a surdez moderada. E quando você ouve um pouquinho, consegue fazer assim, às vezes, uma leitura labial, mas quando a pessoa fala de costa, não consegue. Mas ela olhando de frente, né, com o auxílio da leitura labial e um pouquinho de som, ela consegue entender. Mas quando ela está de costa, pronto, ela já não consegue. O telefone, então às vezes a pessoa fala muito rápido, mas se ela conseguir falar um pouco mais devagar e alto, ela consegue. Também, às vezes na rua, o barulho do automóvel, alguma coisa, pode atrapalhar a audição, mas consegue ouvir também esses vários barulhos. E temos a surdez severa, só ouve barulhos fortes, por exemplo, um estrondo, um foguete, e aí ela consegue ouvir.
às vezes alguma coisa, um batido muito forte. E aí ela sente também, às vezes, a vibração. Eu, por exemplo, às vezes, se for muito forte, eu consigo. Às vezes, uma janela que bate muito forte, uma porta, eu até tranco, porque até assusta. E a vibração eu sinto. E a surdez profunda, que ela não ouve nada, nenhum som. Eu ouço bem pouquinho, 5% de uma audição, e da outra é surdez profunda. Quando era criança, eu utilizei aparelho até os 17 anos, tá? E depois eu tirei o aparelho. Por quê? Porque eu não conseguia me adaptar, porque ele me atrapalhava, ele enchia de líquido amarelo no ouvido, me deixava tonta. E aí, quando eu tirei, a família, meu pai, minha mãe, eu conversei com eles acharam melhor que ela decidisse e falou para ela que ela podia decidir. Então, eu decidi e tirei. Então, se um barulho for muito forte, eu até escuto, mas um barulho mais ou menos eu não consigo. Mas se tem a vibração, se esse barulho acontece no espaço que eu estou, eu consigo. Por exemplo, eu estou andando na rua, né? Eu sou surda e às vezes tem um barulho ali, eu consigo sentir da mão. Agora, se for forte, eu até assusto. E às vezes aquelas motos enormes passam muito perto, então aí eu consigo sentir. Alguns exemplos da cultura surda. Por exemplo, hoje vocês fizeram alguns sinais. Olha o sinal certo, tá? Esse é o sinal certo. Quero que vocês copiem. Certo? Certo? Eu quero que vocês aprendam o outro sinal. Errado, tá? Configuração em V, vocês vão bater na palma na mão. Errado. E aí vocês vão fazer para cima também, porque eu quero ver o sinal de vocês. Porque eu vou fazer as perguntas e quero que vocês me respondam. Certo ou errado, ok? Então, de novo, certo. Certo. E lembre-se da expressão facial. E errado. Errado. A expressão facial é importante para complementar o sinal. Então, eu quero ouvir a resposta de vocês. Se está certo ou se está errado. Por exemplo, como que eu faço para chamar uma pessoa surda? Por exemplo, todos os alunos são ouvintes, e eu sou ouvinte e eu grito: surdo mudo! É certo ou errado? Errado, graças a Deus que vocês sabem, ótimo. Por que surdo e mudo não? Porque ser mudo, ele tem que ter algum problema nas cordas vocais. Alguma outra doença que compromete as cordas vocais e a fala. E aí ela não vai falar, e ela é muda. É um outro tipo de deficiência, tá? No meu caso, eu não sou surda muda. Eu consigo falar, porque eu tenho as cordas vocais preservadas. Eu já frequentei a fono desde criança. Até os 17 anos eu aprendi a falar através da fono, e com 17 anos é que eu aprendi Libras. Graças a Deus. Foi um alívio para mim. Outro exemplo, vocês vão me dizer se é certo ou errado. Por exemplo, o ouvinte fala assim: por favor, chama aí fulano. Tá certo? Chamar assim ou errado? Errado, muito bem. Evitem, a gente precisa demonstrar respeito. Se a gente dá um empurrão desse no surdo, deixa a pessoa até magoada. Parece um bullying, né? São várias coisas que os surdos sofrem. E isso é um tipo. Então, por favor, eu fico aliviada de saber que vocês não fariam isso. Outra coisa, pega borracha e joga, tá, na cabeça do surdo. Então, a pessoa demonstra que não tem respeito pela pessoa. Então, outro exemplo, como que eu posso chamar o surdo? Por favor, pode chamar meu amigo? Não, bate ali. O que foi? Oi, tudo bem? Está certo ou errado? Certo, muito bem. Exatamente, a gente demonstra respeito pela pessoa. Aí sim, bonito, hein? Outro exemplo. Vamos supor que estamos ali numa sala de aula, a professora grita Leila. Tá certo ou errado?
precisa entender que a pessoa é surda, que não adianta falar alto. Ela não vai ter... Aí, desculpa, Leila. Aí sim, na hora da chamada, é importante então usar pelo menos a datilologia, mas a professora não sabe. Mas alguns sabem, outros alunos sabem Libras, e alguns sabem também. Ok? Então, é assim que a gente chama o surdo, ou a gente faz algum sinal ali na frente. Gritar, gente, não vai conseguir chamar o surdo, ele é visual, então eu preciso fazer algum gesto que ele possa me ver. Como que eu vou me comunicar com o surdo? Na família, no trabalho, com os amigos, por exemplo, aqui na escola, ou fora dela, no trabalho, né, no círculo familiar. Como que o surdo se comunica? E aí, por exemplo, sou surda, os ouvintes estão conversando, e eu fico ali só olhando, tá certo ou tá errado? Errado. Porque você vai deixar o surdo ali, totalmente excluído? Errado. Então, preciso, o que precisa fazer? Ter empatia com o surdo, né? Precisa sinalizar para que ele possa perceber. Aquele sinal ali, gente, é português sinalizado, tá? Eu preciso, no mínimo, fazer as duas línguas. Porque, por exemplo, estou rindo, aí eu vou e resumo para o surdo que está falando, isso é legal? Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Eu preciso fazer de forma simultânea, porque aí ele consegue ver o que eu estou falando. Senão eu falo, depois eu resumo. Então eu preciso ter essa interação, é importante quando estamos em grupos. Como fazer se o surdo está sozinho em casa? Como é que eu chamo o surdo sozinho em casa? Por exemplo, meu pai ou minha mãe morreu, eu estou lá sozinho, como é que eu chamo o surdo? Precisa se preocupar com isso? Dá para chamar. Como que você pode fazer? Eu estou em casa sozinha. E a pessoa vai lá, vai apertar o telefone, ou alguma coisa. Será que o surdo vai ouvir? Vocês acham que os surdos vão ouvir? Como é que vocês acham que posso chamar o surdo na casa dela? Como que vocês acham? O que vocês acham? Como é que posso conseguir? Noemi falou pelo WhatsApp, ótimo. Mas alguns não têm, e aí? Alguns são idosos, não sabem mexer no celular, não tem Wi-Fi, e aí? Não sabem mexer em nenhuma tecnologia. Será que dá para ajustar isso? Como vocês acham? Tem alguém lá atrás? A Luísa, pode falar mais alto, por favor. Isso, Luz, por exemplo. Ela sabe porque ela é minha aluna. E eu já ensinei sobre isso. Realmente, é uma forma, existe uma forma de adaptar a campainha para que ela seja luz. E aí, a hora que a gente aperta lá fora, em vez de sair o som, a luz vai piscar. E aí o surdo consegue perceber se tem alguém na porta. Então essa é uma adaptação que ajuda. Dá para fazer. Dá para fazer as duas adaptações. Tem alguns que tem o som e a luz. Mas eu sou surda, eu não preciso dessa adaptação com o som. A luz já é o suficiente. Também uma outra forma. Às vezes tem vários cômodos, né, na casa. Então todos eles precisam. Porque, por exemplo, se eu não, eu vou ter que ficar parada num cômodo esperando lá, né, a luz piscar. Então eu preciso ter outros cômodos também, tá? Quando existe essa adaptação. No banheiro, por exemplo, é igual. Por exemplo, mas eu vou para o banheiro, é igual. Quando eu estou no banheiro tomando banho e ouço o som da campainha também, às vezes me enrolo na toalha e saio lá para atender. Peraí, só um pouquinho, vou me trocar e já troco e volto. É igual, ouvinte e surdo são iguais. Peraí, só vou me trocar e já volto. Então nós temos que pensar que é só uma adaptação. E hoje existe a tecnologia, dá para avisar antes, eu estou indo na sua casa, acabei de chegar, dá para fazer chamada de vídeo. Isso facilita muito. O que
que é preciso para iniciar uma conversa com uma pessoa surda? O que vocês acham? Podem responder. Só oi? Alguém disse que o oi. Sinal universal. Sinal universal que você está falando é esse? Ah, esse? Esse você pergunta o sinal. Olha só, esse aí, da palavra sinal. Qual é o sinal? Microfone. Qual é o sinal de garrafa? De água. Aí você mostra e pergunta qual o sinal. Agora, se eu falar sinal e falar, eu não vou conseguir entender. Televisual. Então, eu quero saber o sinal de alguma coisa, eu vou perguntar. E aí eu vou fazer, por exemplo, ali, água. Aí existe essa interação. Também posso usar a datilologia. Bola. Qual é o sinal? Ah, o sinal de bola. Bola. Então, assim, eu consigo fazer essa interação, conversar com o surdo. Mas eu preciso, então, só ter uma aula ali para aprender sinais? Não. A gente pode aprender também fora, na rua, no contato com os surdos. Eu posso aprender essa comunicação. Eu posso ir perguntando através da datilologia e eu vou aprendendo rapidamente essa língua. Tem alguns alunos aí, né, que já sabem se comunicar em Libras. Agora, por exemplo, às vezes eu fico com vergonha do surdo. Precisa? Alguém tem vergonha de conversar com surdos? Antes o Lucas ele falou que às vezes tem algumas palavras ali. Ele falou sobre a equidade, lembra? Que vocês mandaram? Equidade, igualdade. Então, nós também vimos a palavra lá, respeito. Então, uma forma de mostrar respeito é se aproximar do surdo, sem excluir. Por exemplo, às vezes acontece alguma coisa, acaba a energia, aí tem lá um incêndio, todo mundo sai correndo, porque teve um aviso sonoro. E o surdo está só vendo as pessoas correndo, mas ele não ouviu esse aviso sonoro, aí eu pego o surdo e sai puxando. Calma. Fala para ele pelo menos ali, ó, perigo, que aí ele sai correndo. Esse sinal é de perigo. Lembra que acabou a energia aqui do campus esses dias para trás? Eu fiquei assim, sem entender nada, gente. Eu fiquei olhando, o que será que aconteceu? Eu ouvi as pessoas conversando, mandando mensagens. E eu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente, me ajuda a entender, eu não estou sabendo. Eu vi a cara das pessoas de preocupação, não consegui entender o que estava acontecendo. Aí parece que as pessoas primeiro falam o que aconteceu. Aí alguém escreveu que a luz tinha acabado, né? E aí eu percebi que realmente teve algum problema, mexi na luz. E aí que eu vi. Muito tempo depois. Então é normal acontecer alguma coisa. Mas o surdo ele é visual, então ele percebe na hora que está acontecendo. Mas o que? Vejo o problema na expressão facial. Eu não me apavoro, mas, por exemplo, vamos supor que tem um tiro. E eu sinto um barulho. Aí eu percebo, aí eu vou pensar que é aquilo lá. Então, os sentimentos, né, que às vezes a gente pode ter, que é importante a gente esclarecer. Pode continuar. Então, reconhecimento da cultura surda. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escola bilíngue, que antigamente existia só as escolas inclusivas. Hoje começamos, né, com essa proposta das escolas inclusivas para surdos, que é onde tem professores surdos, que eles sabem Libras, que eles sabem língua portuguesa, tá? Esse é o professor bilíngue. Quando a gente fala sobre educação bilíngue, a gente fala sobre o domínio de Libras também pela família, pelos pais, irmãos, professores, porque esse contato para o surdo é importantíssimo. A Libras é uma língua difícil, é? Não. Para os surdos é uma língua natural. Por exemplo, para vocês viram ali e conseguiram entender que é casa.
Por exemplo, o ouvinte, moto, ele consegue também entender. Porque é fácil. Então não é difícil, não é uma língua difícil. Muitos sinais são icônicos, mas alguns outros sinais são arbitrários, são mais profundos, é mais difícil de se entender. Por exemplo, sinal de banheiro, ela está explicando por quê, a etimologia do sinal banheiro. Tá vendo? Então, quando você vai ao banheiro, então eu faço esse sinal, tá? Seja qualquer necessidade que eu vá fazer no banheiro, eu posso fazer esse sinal, certo? Banheiro. E ele é um sinal arbitrário, eu não consigo ver o sinal. Aqui em Campinas nós temos a SUCAMP, que é a Associação dos Surdos. Vocês já viram? Conhecem? Já viram? Já prestaram atenção ainda? Não? E olha, tem mais ou menos 3.000 surdos aqui em Campinas. E todos os surdos têm acesso ali no Shopping Dom Pedro. No Shopping Dom Pedro. E eles se encontram lá. Se vocês perceberem, vocês vão ver que é um ponto de encontro. Alguns, é claro, ficam em casa, sofrem bullying, então sofrem muito e às vezes não passeiam. Mas nessa associação de surdos, tanto os surdos quanto ouvintes são bem-vindos, tá? Existem festas, eventos, passeatas que são realizados nessa associação, cursos, oficinas, tem um trabalho voluntário e às vezes pagam, tá, para fazer parte dessa associação. Paga para quê? Para conseguir ajudar a construção de vários lugares, porque aqui não tem uma sede própria, tá, a associação. Tem 600 anos da Associação de Surdos e ainda não tem uma sede. Eu trabalho, faço esse trabalho voluntário e também pago uma mensalidade, tá, da associação, para que a gente possa conseguir criar uma sede, que a gente possa ter ali, ensinar português para alunos surdos, para que eles possam aprender. Para empresas, fábricas, porque às vezes as pessoas não conseguem, por exemplo, falta acessibilidade. E aí a associação, ela tem esse objetivo. É importante que, se vocês quiserem conhecer, entrem no site da Associação de Surdos aqui de Campinas, tá? Da SUCAMP. Depois eu vou mandar o link para vocês, que vocês vão poder saber um pouquinho mais, conhecer melhor. O sujeito deficiente, ele é diferente? O surdo, em específico. O surdo não se considera deficiente, tá? Porque o surdo, ele se sente completo, ele tem uma identidade, uma cultura surda. Um cadeirante, uma pessoa que tem outro tipo de deficiência. Então, por exemplo, é diferente essa condição. Deficiente, tem um cadeirante. Então, a gente precisa demonstrar respeito ao se referir à deficiência das pessoas, certo? Então, o cadeirante é cadeirante, o autista, ele é autista. A pessoa que tem, por exemplo, autismo, ela tem algum problema mental? Não, é um transtorno diferente. Então, cada deficiência é um transtorno diferente. Como que a comunidade surda, ela se comunica? Existe uma lei, tá? 10.436 de 2002, da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, que torna ela oficial. Foram muitas lutas, até que se conseguiu essa lei em que torna livre essa comunicação por Libras, tá? E isso influenciou todos os institutos e instituições que usam a Libras. Mas ela é uma língua ou uma linguagem? Por favor, não dizem essa palavra, linguagem de sinais, tá? Linguagem é qualquer forma de comunicação, como por exemplo as placas de trânsito. Língua é uma língua própria, tá? Que é a língua brasileira
brasileira de sinais, assim como o português, o inglês, o francês, o espanhol. Isso é uma língua, tá? Então, o certo é língua brasileira de sinais. Pera, a Libras é igual ao mundo todo? Não é. Ela é diferente. Cada país tem sua própria língua de sinais. Os surdos podem cursar a faculdade? O que vocês acham?